Olá, prezados. É com grande satisfação que nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas de Fisiologia Humana e Comparada. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre Fisiologia do Sistema Respiratório. Com certeza, um assunto muito importante. Então, inicialmente, o sistema respiratório, ok? Então, nós temos a respiração. Então, a respiração ela é dividida aí em dois processos, ok? Que são separados, mas estão o quê? Interrelacionados. O primeiro deles está associado à respiração celular, que nada mais é do que o processo oxidativo que ocorre dentro das células, que tem como objetivo justamente o que? A produção de energia. Tudo bem? Como vocês bem devem lembrar de aulas anteriores que os senhores já tiveram com outras disciplinas. Tranquilo? E aqui a respiração externa, que nada mais é do que a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o organismo e seu ambiente, que ocorre através de uma superfície respiratória. O nosso assunto, né, de fisiologia ele vai ser focado na respiração externa. Tudo bem? A parte de respiração celular geralmente é trabalhado em outras disciplinas, como é o caso, por exemplo, de fisiologia celular. Tranquilo? Então, vamos focar mais especificamente nesse processo que vai envolver desde a chegada aí do oxigênio até as vias respiratórias e o momento em que ele consegue chegar até as células nos tecidos. Uma outra coisa importante é o seguinte: quando nós estudamos a fisiologia, ela deve ser feita de uma forma comparativa, se trabalhando tanto os processos que ocorrem na nossa espécie, a espécie humana, quanto nos outros organismos vivos, tudo bem? Os outros grupos zoológicos. Então, por isso que nós vamos fazer uma abordagem aí com os outros seres vivos e que possuem diferentes processos de obtenção de oxigênio em função dos seus estilos de vida diferentes. Então, inicialmente, nós temos o que? A respiração aquática e aérea, pessoal. Fazendo aí uma comparação entre esses dois tipos de respiração. De modo geral, o que nós temos? O mecanismo de respiração externa de um animal é determinado em parte pela natureza de seu ambiente. Ou seja, dependendo se esse animal vive, por exemplo, na água ou se ele vive na terra. Isso vai com certeza influenciar todos os seus processos fisiológicos, não apenas a respiração. Aqui nesse caso nós temos, organismos que vivem em um ambiente aquático. Quando você compara com organismos que vivem em um ambiente terrestre, tá? Por exemplo, aí que respiram ar, você observa que ele possui adaptações totalmente diferentes de um organismo que vive em outro tipo de ambiente. Então, aí você observa, por exemplo, os peixes, eles possuem o quê? Adaptações que permitem com que eles consigam extrair o oxigênio que está dissolvido na água, tá? Então, eles possuem estruturas específicas para isso. Em contrapartida, é muito diferente de organismos que vivem na Terra, como, por exemplo, o caso das aves, que possuem pulmões que estão adaptados para a alta demanda de oxigênio dos músculos peitorais das aves, que estão adaptados para o voo. Então, observe aí que o ambiente realmente ele determina de forma muito significativa esses mecanismos fisiológicos, como é o caso aí da respiração, pessoal. Então, vejam bem, o que nós temos? O ar, ele contém pelo menos 20 vezes mais oxigênio do que a água. Então, observe aí que para os organismos que vivem no ambiente terrestre,
eventualmente, eles possuem uma disponibilidade maior do oxigênio quando você compara com os organismos que vivem em um ambiente aquático. Então, o desafio é muito grande para esses organismos que vivem na água. Dessa forma, o que nós temos animais com brânquias, que é o caso aí dos peixes, gastam mais do que, 20% da sua energia apenas para extrair o oxigênio da água. Então, observe aí que a demanda energética ela é muito alta, até porque a disponibilidade de oxigênio dissolvido na água ela é menor quando comparada com a quantidade ou a concentração do oxigênio disponível no ar. Lembrando que o ar ele é uma mistura de gases, ele não tem apenas oxigênio naturalmente, ok? Continuando aqui no tópico de baixo, enquanto mamíferos, por exemplo, gastam de 1 a 2%, ok, de energia para obter o que? Oxigênio. Então você observa aí que os animais que vivem na água, eles demandam uma quantidade muito maior de energia do que os animais que vivem no ambiente terrestre para obter o que? Oxigênio, pessoal. Além disso, o que nós temos? A difusão dos gases através de uma superfície líquida ocorre mais facilmente em animais aquáticos do que terrestres. Então, observa aí que existe aí um contraponto, porque apesar do gasto maior de energia para se obter o oxigênio, quando se vive na água em relação a quando se vive no ambiente terrestre, existe algo aí que favorece um pouco os organismos aquáticos, que é justamente essa questão aí da difusão dos gases. Para manter as membranas respiratórias úmidas, os animais que respiram ar desenvolveram invaginações da superfície do corpo e mecanismos bombeadores, como é o caso aí dos pulmões. Nós podemos observar aqui nesses diagramas aqui, olha, em azul, vou destacar aqui para os senhores, olha. Estão conseguindo observar aqui, olha. Tudo bem? Então aqui nós observamos as áreas superficiais para a difusão de gases respiratórios. Isso é uma característica comum dos animais, ter essa área justamente para ocorrer essa difusão dos gases. Então, tanto você observa aí as brânquias externas, nesse caso aqui, olha, de salamandras, tá? Aqui, olha, brânquias externas, tudo bem? Aqui na figura A, ok? Como vocês podem observar. E aqui na figura B nós temos as brânquias internas, ok? Mas tanto na figura A quanto na figura B, nós podemos observar que essas brânquias, elas são adaptações para trocas gasosas com a água, tudo bem? Aqui nesse caso em B, você observa brânquias internas dos crustáceos, tudo bem? Como é o caso aqui dessa lagosta. E aqui na imagem C, nós podemos observar o que? Os pulmões, tá? No caso aqui de mamíferos, como é o caso aqui desse coelho. E na imagem em D, nós podemos observar o que? As traqueias, que são características de animais, como é o caso aqui dos insetos, tudo bem? Mas tanto os pulmões quanto as traqueias são órgãos para trocas gasosas com o ar. Então aí você já observa que dependendo do ambiente do organismo, se esse organismo vive em um ambiente aquático ou se ele vive em um ambiente terrestre, você observa aí que os mecanismos fisiológicos são bem diferentes, adaptados para cada tipo de ambiente em que esse animal vive. Uma outra coisa importante, troca gasosa por difusão direta. Vejam bem, os protozoários, esponjas e também quinidários, eles respiram por difusão direta dos gases entre o organismo e o ambiente, tá? A chamada respiração cutânea.
Então, aqui nós temos alguns exemplos de organismos que utilizam esse tipo de respiração, como é o caso dos paramécios e dos poríferos. E podemos ver aqui também nessa última imagem uma anêmona do mar, que é um representante aí dos quinidários. Em todos esses casos nós podemos ver, né, que eles se enquadram na questão da respiração cutânea, pessoal. Só que é um detalhe importante a se considerar. A respiração cutânea, ela é adequada para animais de pequeno porte ou que tem uma grande superfície corporal quando comparada à sua massa. Um bom exemplo aí no caso seriam os plateumintos, porque como eles são organismos, né, ou vermes achatados, eles possuem uma boa superfície corporal e essa grande superfície corporal ela ajuda nesse processo aí de difusão direta dos gases, tá? Só que quando você começa a pensar em organismos um pouco maiores, a difusão de gases, né, de forma direta, ela se torna um pouco mais difícil. Não quer dizer que ela não possa ocorrer. Por exemplo, anfíbios possuem uma parte do seu processo respiratório, né, de obtenção de oxigênio através da respiração cutânea. Só que é um processo que é complementado pela respiração pulmonar. A respiração cutânea, normalmente, ela completa a respiração branquial ou pulmonar, no caso de animais maiores, como eu comentei no slide anterior, né? Que aí é o exemplo de anfíbios e também de peixes, né? Alguns peixes aí, eles têm, além da respiração cutânea, eles também possuem a respiração pulmonar, aqui olha, no caso aqui dos anfíbios, sendo representados aqui pela rantouro, e também a respiração branquial aqui, sendo representado por esse organismo chamado de axolote. Trocas gasosas através de tubos. Aqui nós temos, né, o primeiro exemplo, que são os sistemas traqueais. Então vejam bem, os insetos e alguns outros artrópodes terrestres, eles apresentam um sistema ramificado de tubos, que são chamados de traqueias, e que se estendem para todas as partes do corpo. Então nós podemos observar aqui nessa ilustração seguinte, né, um representante aí desse grupo, né? No caso aqui nós temos uma mosca, né, um inseto, e aí vocês podem observar na imagem nitidamente, né, esse sistema traqueal dos insetos, em que o ar ele entra através dos espiráculos. Estão observando aqui, eu vou destacar para vocês, olha, espiráculo abdominal, aqui, olha, um detalhezinho aqui, olha, até circular aqui para os senhores. Estão observando aqui, olha, o ar ele entra através dos espiráculos, ok? E depois percorre as traqueias, aqui, ó, as traqueias, atingindo os tecidos através das traquéolas. Então, você observa bem aqui no detalhe, vou marcar para os senhores. Então, você observa uma difusão bem rápida, né? Bem direta, por exemplo, do oxigênio presente no ar, que ele consegue passar através aí, desses canais, né? Até os tecidos, onde você tem as células. Então, diretamente do ar para os tecidos. Aqui no detalhe, né, você observa justamente o início aí desses canais aqui, ó. Você pode observar, existe aqui uma malha protetora, né, para que de uma certa forma ocorra aí um controle das partículas, né, que estão juntamente com o ar, podendo eventualmente entrar aqui no corpo do organismo. E aqui você tem, olha, a ramificação aqui desses tubos, tá? Até eles poderem atingir diferentes regiões do corpo aí do animal. Aí você observa que à medida que ocorre a ramificação, ocorre também uma diminuição aí do diâmetro desses tubos. Isso acontece não apenas no caso aí dos insetos, por exemplo, né, dos artrópodes, mas isso também acontece na nossa própria espécie humana, que você vai observar um pouco mais lá na frente, que à medida aí que as vias aéreas elas se ramificam, né, que você tem lá os brônquios, você vai ter os bronquíolos, você vai também ter uma diminuição aqui nessa secção transversal aí desses tubos, que vão diminuindo cada vez mais à medida que eles vão se
ramificando. O que nós temos? Trocas eficientes na água. Vamos agora abordar a questão das brânquias, pessoal. Então vejam bem, as brânquias, elas são estruturas respiratórias eficientes para a vida onde? Na água. E que podem ser de mais de um tipo. Então, inicialmente nós temos, nós podemos chamar de simples, tá? São as brânquias menos complexas. Por quê? Elas são apenas extensões externas da superfície do corpo aí do animal. Um bom exemplo disso são as papilas dérmicas das estrelas do mar, né? Também chamadas de pápulas dérmicas. Então vamos dar uma olhada aqui na imagem, como vocês podem observar aqui, né? Nós temos aqui uma foto de uma estrela do mar, né? Observe aqui a anatomia característica desse animal, né? Que deu o nome popular de estrela do mar. E aqui um pouco mais abaixo, uma imagem, né? No detalhe aqui, você observa uma estrutura, né? Voltada à respiração, que no caso seria a pápula, né? Então, as pápulas ou brânquias dérmicas são projeções cobertas apenas com epiderme e que participam da respiração para esse animal poder realizar suas trocas gasosas com o ambiente externo. Então, você observa aí que mesmo entre os organismos que vivem no ambiente aquático, existe aí modificações nas suas estruturas para obtenção de oxigênio do ambiente, desde as brânquias simples, como é o caso aí da estrela do mar, até, digamos, umas brânquias assim um pouco mais complexas, como nós podemos observar aqui no caso dos peixes. Então, o que nós temos? Nós temos aqui que as brânquias, elas também podem ser o quê? Extensões internas da superfície do corpo e não apenas extensões externas. No caso dos peixes, eles possuem as extensões internas, tá? Então aqui é o exemplo, as brânquias dos peixes. Então vamos dar uma analisada aqui na imagem para podermos compreender um pouco melhor. Temos aqui algumas figuras, né? Então, de um modo geral, essa ilustração se refere às brânquias de peixe. Então, o que nós temos aqui? Olha, os músculos fixados ao opérculo, como vocês podem observar aqui, olha, opérculo é essa estrutura que ajuda a proteger as brânquias. Esses músculos, eles bombeiam a água pelas brânquias e para fora, pela fenda branquial, como vocês observam. A água, ela entra por aqui, pela boca do animal e sai aqui pela fenda branquial, aqui, olha, por esse espaço deixado aqui pelos opérculos. Então, isso graças aos músculos fixados no opérculo. Na imagem em B, como vocês podem observar, o que nós temos? Nós podemos observar 4 arcos branquiais de cada lado. Então, se você for contar aqui, olha, você tem 4 arcos branquiais e cada um com numerosos filamentos branquiais, como você pode observar aqui, olha, filamentos branquiais aqui, olha. Na imagem aqui você observa no detalhe, olha, filamentos branquiais, olha, filamentos branquiais. Então, o que nós temos aqui em C, pessoal, nessa imagem aqui em C, né? A porção de um arco branquial mostra o que? Rastros branquiais. Então, o que seriam os rastros branquiais aqui no detalhe? Então, observando, são essas estruturas aqui, olha. Eles são projetados para frente, como vocês podem observar. E eles serviriam para quê? Bom, eles servem para filtrar o quê? A comida e também detritos. Isso aqui seria a função dos rastros branquiais, tá? Até porque pela boca aqui do peixe também vai entrar o quê? Além da água, vai entrar alimentos. Então, para que esse alimento ele acabe não saindo aqui por essa fenda deixada pelo opérculo, existem o quê? Esses rastros branquiais, que funcionam como se fossem peneiras, justamente para reter esses alimentos aqui que possam estar entrando aqui na boca do peixe, tudo bem? Então, por isso, os rastros branquiais, eles são voltados ou projetados para frente. Em contrapartida, os filamentos, tá, branquiais,
eles já não são projetados para frente, tá? Os filamentos branquiais, eles se projetam para trás, como vocês podem observar aqui no detalhe. Até porque o objetivo deles é diferente. Eles estão envolvidos nas trocas gasosas. E aqui na imagem D, vocês podem observar a direção do fluxo de água, tá? Aqui nas setas azuis, olha, setas azuis, ela é oposta à direção do fluxo de sangue. Aqui, olha, nos filamentos branquiais. Estão observando aqui, olha. Você tem, olha, o fluxo de sangue, aqui, olha, nesse sentido. E aqui você tem o fluxo de água nesse outro sentido. Então, isso ajuda, né, a permitir uma eficiência maior das trocas gasosas, quando você promove aí fluxo de água em um sentido oposto à direção do fluxo de sangue, tudo bem? Então, observe aí o quanto a natureza ela é sábia, né? Quando ela vai projetar aí os seres vivos, pessoal. Olha que coisa interessante. Aqui na próxima imagem, como vocês também podem observar aqui, nós temos uma representação esquemática da entrada de água aqui, olha, através aqui da cavidade bucal de um peixe. Estão observando aqui, olha, a água entrando. Essa água naturalmente traz oxigênio dissolvido nela, mas também pode trazer alimentos, tá? Então, por isso nós temos aqui, olha, toda essa estrutura responsável justamente por filtrar essa água que vai sair aqui, tá? Pela fenda aqui deixada pelos opérculos, como vocês podem observar. Nesse primeiro momento, nós temos o que? A boca do peixe estando aberta e os opérculos estando o que? Olha, fechados, tá? Então, com isso, você não tem aqui a passagem de água para fora aqui desse espaço deixado pelos opérculos, nessa situação aqui, dessa primeira imagem. Na outra imagem, né, quando o peixe consegue fechar aqui a boca, o que nós temos? A abertura aqui, olha, que é permitida pelos opérculos. Então, temos aqui, olha, o opérculo aberto e a água consegue passar. Então, a água ela é filtrada. Com isso, ocorre a oxigenação nos arcos branquiais, como vocês podem observar aqui, ó, nesses filamentos branquiais, aqui no detalhe, tudo bem? Onde ocorrem as trocas gasosas, ok? A maioria, né, dos vertebrados, eles apresentam o que? A respiração aérea. E para essa respiração aérea ela poder ocorrer de forma eficiente, esses animais, no caso aqui os vertebrados que possuem respiração aérea, eles apresentam cavidades internas altamente vascularizadas, que são chamadas de pulmões. Então, nós podemos observar aqui na próxima imagem, né, diferentes estruturas, né, diferentes pulmões presentes em espécies que possuem hábitos de vida um tanto diferentes, não é mesmo? Então, o que nós temos? Olha, variações entre as estruturas internas, tá, dos pulmões entre os grupos de vertebrados, entre aqui os principais grupos, desde sacos simples, como vocês podem observar aqui na salamandra, olha, com pouca superfície de troca, tá, entre o sangue e os espaços aéreos. Então você observa aqui uma superfície bastante lisa, praticamente. Isso aqui presente o que é anfíbios, até estruturas lobulares, cada qual com complexas divisões e extensas superfícies de troca, que é o caso aqui das aves, vocês podem observar aqui, e também nos mamíferos, tá? Nesse caso aqui na rã, né, o anfíbio também, você observa aí o pulmão dela, que ela já apresenta uma maior estrutura, né, uma maior superfície para trocas gasosas quando comparada com a salamandra. Aqui em répteis, que é o caso aqui de lagartos, né, você observa aqui uma maior também extensão da superfície interna aqui dos pulmões. Olha, você vai observando esse processo aqui que foi evoluindo, né, ao longo dos grupos dos vertebrados. E aqui, quando você finalmente chega nos pulmões das aves, nos pulmões dos mamíferos, você observa uma estrutura bem mais desenvolvida. E como nós sabemos, pessoal, ao contrário do eficiente fluxo unidirecional da água através das brânquias dos peixes, né, que vocês observam lá aquele fluxo que ele era unidirecional, né, a água entrando lá pela boca do peixe, saindo lá por aquela fenda dos opérculos. O que acontece nesse caso desses organismos aqui, olha,
desde lá dos anfíbios até, por exemplo, aves e mamíferos. Nitidamente, você observa que o ar, o que acontece? Ele precisa entrar e sair do pulmão pelo mesmo canal. Olha aqui, olha, a entrada do ar, olha, ele precisa entrar aqui por esse canal, tudo bem? E depois, quando ele precisa sair, ele tem que sair pelo mesmo canal. Isso acontece aqui, olha, em todos esses casos aqui, ó. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E o que vocês acham que acontece quando o ar precisa sair e entrar pelo mesmo canal? Ocorre o que, pessoal? A mistura, né? A mistura de ar novo com ar usado. De uma maneira geral, não seria algo muito eficiente, porque você tem uma mistura de gases, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, nos seres humanos, por exemplo, apenas 16% do ar pulmonar é substituído a cada inspiração. Olha, apenas 16%, pessoal. Tá? Então, aí você já observa que essa mistura de ar, ela realmente não contribui muito para a eficiência do processo respiratório. Mas ela é, de fato, uma característica inerente aos animais, por exemplo, né, que vivem em um ambiente terrestre. Existe uma exceção muito curiosa aí, né, para essa situação, que é o caso da respiração nas aves, tá? No caso, as aves, elas possuem o que nós chamamos de parabrônquios. Então, vocês podem observar aqui, olha, os parabrônquios, tá? Onde as trocas gasosas, elas ocorrem, tá? Aqui no detalhe, vou mostrar para vocês aqui, ó. A imagem aqui, olha, os parabrônquios, tá? Onde as trocas gasosas elas ocorrem, tá? Aqui você tem a entrada de ar, bem aqui no detalhe, e aqui você tem, olha, os parabrônquios, tá? Então, o que acontece aqui é que nas aves, o que nós temos é que elas recebem, né, nos seus parabrônquios, ar praticamente renovado, tanto na inspiração quanto na expiração. Ou seja, quando o ar ele entra aqui no pulmão das aves, como vocês podem observar aqui por essa estrutura, uma parte dele vai passar aqui pelos parabrônquios, né, em torno aí de 25%, e o restante 75% vai para os sacos aéreos, isso na inspiração. E quando a ave realiza o movimento de expiração, né, que o ar está saindo, aí você tem o que? Ar novo, observe só, o ar que tinha ido para os sacos aéreos, também passando pelos parabrônquios. Ou seja, tanto na inspiração quanto na expiração, ar praticamente novo, ele passa pelos parabrônquios. Então, apesar da respiração aérea não ser um processo tão eficiente para a maioria dos grupos zoológicos, como é o nosso próprio caso aí dos mamíferos, né, os seres humanos, mas para outros grupos, como o caso das aves, elas meio que conseguiram aí compensar um pouco essa situação e tornaram o processo respiratório, digamos, um pouco mais eficiente, promovendo uma maior quantidade de oxigênio para as suas células durante o processo respiratório. E para as aves isso é vital, porque como as aves, elas em sua grande maioria, as aves voam, o que nós observamos que as células musculares, como as células presentes aí na musculatura peitoral, né, os músculos envolvidos aí na mecânica do voo, eles precisam de uma grande demanda de oxigênio. Então essa estrutura aí do pulmão das aves meio que consegue suprir essa grande demanda por oxigênio através dessas estruturas aí, que são aí os parabrônquios e os sacos aéreos. É importante ressaltar que a respiração, as trocas gasosas não ocorrem em sacos aéreos, tá? Não, as trocas gasosas ocorrem somente aqui nos parabrônquios, mas os sacos aéreos ajudam a aumentar a eficiência das trocas gasosas nos pulmões das aves. Então, continuando, caso aqui dos anfíbios, isso é uma outra coisa importante. Anfíbios e peixes pulmonados empregam uma ação de pressão positiva para forçar o ar para dentro de seus pulmões. E isso é uma coisa até bem curiosa, pessoal, porque o que acontece? A maioria dos répteis, aves e mamíferos, e isso no caso inclui a nossa espécie, né? O que acontece? Esses organismos, eles ventilam seus pulmões através da chamada pressão negativa e não da pressão positiva, como vocês estão observando aqui no slide.
o que acontece? Ocorre a expansão da cavidade torácica, tá? Que puxa o ar para dentro dos pulmões. Então, você tem que a pressão interna ela é menor do que a pressão externa. Então, por isso que a gente fala em pressão negativa. E essa diferença na pressão, por exemplo, que acontece nos nossos pulmões, faz com que o ar seja deslocado de uma área em que você tem uma pressão maior para uma outra em que você tem uma pressão menor, como nós vamos ver com mais detalhe um pouco mais lá para frente. Só que no caso aqui de alguns animais, como o caso das rãs, por exemplo, o que acontece? Elas fazem algo diferente. Ao invés de usarem a pressão negativa, elas utilizam a pressão positiva, colocando aqui na imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui na imagem em A. Então, o que nós temos? As rãs que utilizam o mecanismo de pressão positiva, elas enchem os pulmões, forçando o ar para o seu interior, né? Então, como vocês podem observar aqui no detalhe, olha, vocês podem observar que olha, o ar ele está entrando aqui, olha, pelas narinas aqui da rã. Então, observando que ele preenche essa cavidade bucal, tá? Então, o assoalho da cavidade bucal, ele desce. Aí, o que a rã faz? A rã, ela força esse assoalho, olha, tá? Para fazer o que? Justamente a diminuição aqui desse volume. Então, com isso, ela aumenta a pressão. Então, ela cria aí uma pressão positiva, que vai forçar o ar para dentro dos pulmões. Estão observando aqui, olha, o ar sendo forçado para dentro dos pulmões. Olha que interessante, né? Então, na figura B, ok, com as narinas fechadas, que ela fecha as narinas, e com essa porção aqui chamada de glote, né, que fica aberta, as rãs elas forçam o ar para dentro dos pulmões através da elevação do assoalho da cavidade bucal. Tá vendo aqui a setinha, olha, no detalhe? Então, a cavidade bucal ela pode ser ventilada ritmicamente por um certo período antes de os pulmões serem esvaziados pela contração da musculatura da parede do corpo e pela retração elástica dos pulmões. Então, com esse processo, as rãs exercem, né, um mecanismo aí de pressão positiva, fazendo com que o ar ele seja empurrado literalmente para os pulmões. Então, isso aqui é chamada pressão positiva. Então, sempre que você vê aí, por exemplo, um anfíbio como uma rã fazendo esse movimento aqui na boca dela, né, no assoalho da cavidade bucal, você vai já compreender que ela está fazendo, né, um movimento que está associado ao processo fisiológico da respiração, pessoal. De um modo geral, há 4 funções primárias para os sistemas respiratórios. A primeira função primária do sistema respiratório, adivinhem qual seria? Troca de gases entre a atmosfera e o sangue. Então, vejam bem, pessoal, o corpo ele traz oxigênio e o distribui para os tecidos, eliminando o CO2, né, o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, tá? Então, essa aqui seria, digamos, a primeira função primária do sistema respiratório. Então, qual seria a segunda função aí primária do sistema respiratório? Regulação homeostática do pH do corpo. Isso também é muito importante. Então, os pulmões eles podem alterar o pH corporal retendo ou eliminando seletivamente o gás carbônico. Então, isso aí é uma outra função do sistema respiratório. Observe que interessante, não se trata apenas de trocas gasosas, também se trata de manter a homeostase, né, do corpo. A terceira, digamos, função primária do sistema respiratório seria a seguinte: proteção contra patógenos e substâncias irritantes inaladas. Então, vejam bem, o epitélio respiratório ele é bem suprido com mecanismos de defesa que aprisionam e destroem substâncias potencialmente nocivas antes que elas possam entrar no nosso corpo. Então, observem aí que é mais uma função muito importante do sistema respiratório, pessoal. E por último, que nós temos vocalização. Isso também, com certeza, é essencial. Então, o ar, ele move-se através das pregas vocais, criando o quê? Vibrações usadas, por exemplo, para falar, para cantar e para outras expressões.
Então você observa aí que o sistema respiratório ele não está envolvido somente em trocas gasosas, ele também tem outras importantes funções, funções essenciais para os seres vivos, no nosso caso aqui para a nossa espécie humana, relacionadas também à questão da comunicação. A respiração externa. Bem, ela pode ser dividida em 4 processos integrados. Vamos analisar cada um desses processos. O primeiro desses processos, ele corresponde à troca de ar, como vocês podem observar aqui, olha, entre a atmosfera e os pulmões. Esse processo ele é conhecido como ventilação, pessoal. Aqui, ó. E ele compreende a respiração tanto no que diz respeito à inspiração, a entrada de ar, quanto à expiração, que é a saída de ar dos pulmões. O próximo seria a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre os pulmões e o sangue. Esse seria o segundo processo da respiração que nós conhecemos como respiração externa. Nós ainda temos o transporte de oxigênio e de CO2 pelo sangue. É importante lembrar que o transporte de gases, assim como de outras substâncias, já está relacionado ao sistema circulatório, tá? Que nós estudamos na nossa última aula. E agora o terceiro, digamos, o terceiro processo que envolve a respiração externa seria que a troca de gases entre o sangue e as células do corpo. Então, como vocês podem observar aí, o primeiro desses processos aqui, olha, aqui em cima, como vocês podem estar observando aqui, olha, o 1, que é justamente essa parte associada aqui à ventilação, a entrada, tá? E a saída aqui de ar dos pulmões. Vocês podem observar aqui, olha, a entrada de oxigênio que vem do ambiente, o oxigênio atmosférico, até aqui, olha, os alvéolos pulmonares. E da mesma forma, a saída de ar, um ar que está com uma concentração muito alta de CO2, como vocês podem estar observando aqui. Então, você tem que a inspiração e a expiração formam essa primeira etapa, esse primeiro processo aqui da respiração externa. Como vocês podem observar aqui, olha, o número 1, tá? Que nada mais é do que justamente aí essa troca de ar entre a atmosfera e os pulmões, tá? Tudo bem? Isso aqui é conhecido como ventilação. Aí depois nós temos o nosso segundo processo aqui, tá ok? Número 2 aqui, olha, que é uma troca que acontece entre o pulmão e o sangue, conhecido como hematose. Estão observando aqui o oxigênio dos alvéolos pulmonares, eles passam para a corrente sanguínea e o CO2 da corrente sanguínea passa para os alvéolos pulmonares. Essa difusão, tá, ela ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, os gases eles saem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Essa outra etapa, que envolve o transporte de gases no sangue, ela já está associada ao sistema circulatório. E aqui, olha, a terceira troca, ou esse nosso último processo aqui, o que nós temos? Nós temos uma troca entre o sangue e as células, como vocês podem observar aqui, olha, o oxigênio saindo aqui, tá, dos capilares, do sistema circulatório, indo para as células nos tecidos, aqui, olha, o oxigênio. E o CO2 que é produzido aí na respiração celular, ele sai aqui das células e vai em direção aos capilares sanguíneos, tá? Sempre a favor do seu gradiente de concentração. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos tanto a respiração externa quanto a respiração celular, que olha no destaque, respiração celular. Então, os sistemas
respiratório e circulatório, eles cooperam com o intuito de movimentar o oxigênio e o CO2 entre a atmosfera e as células do corpo. Lembrando aqui, né, no caso, a respiração celular, ela refere-se à reação intracelular do oxigênio com moléculas orgânicas para produzir dióxido de carbono, que está aqui no detalhe, ok? Além de que água e energia na forma de ATP. O sistema respiratório ele é formado por estruturas envolvidas na ventilação e na troca de gases. Então, o que nós temos? Inicialmente, nós temos um sistema condutor, ou nós também chamamos de vias aéreas, que conduz o ar do meio externo para a superfície de troca dos pulmões. Aqui, ó, isso é muito importante. Os alvéolos, tá? Que formam justamente essa superfície de troca. E também nós temos o que? Os ossos e os músculos do tórax e do abdômen que auxiliam na ventilação. Então observem aí que o sistema respiratório ele é formado por essas estruturas que garantem tanto a ventilação e também aí a troca de gases em determinadas fases ou momentos do processo. Então vamos analisar aqui melhor na imagem essas estruturas envolvidas aí na ventilação e na troca de gases. Então, como vocês podem observar aqui, né, nós temos o que? Nós temos os pulmões e a cavidade torácica. Aqui de imediato vocês podem observar que, olha, na figura A nós temos uma representação do sistema respiratório, tá, ok? Que é dividido em regiões. No caso aqui, você pode observar o sistema respiratório superior e o sistema respiratório inferior. Olha, superior e o sistema respiratório inferior, tá? Então aqui nós temos as vias envolvidas no sistema respiratório superior, né? Aí desde a cavidade nasal, como você observa, aí nós temos ainda aqui, olha, temos a faringe, tá? Nós também temos aqui, olha, a laringe, tudo bem? Aqui nós vamos ter a traqueia, tá? Passando aqui já dessa parte da laringe para a traqueia, nós já estamos falando aqui do sistema respiratório inferior, que também vai envolver aqui justamente os pulmões, né? Pulmão direito, o pulmão esquerdo, como vocês podem estar observando, tá? E todas as suas estruturas internas aqui, tá? Brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares. E aqui na figura B nós temos o que? Músculos usados na ventilação. Naturalmente aqui no tórax, né, nós temos outros músculos, mas aqui no destaque estão os músculos envolvidos na respiração, ok? Então, os músculos do tórax, do pescoço, do abdômen, eles criam a força responsável pelo movimento de ar durante a respiração, né? Então, aqui na ilustração, vocês podem ver alguns desses músculos sendo destacados, como os músculos intercostais internos, tá? Nós também temos os músculos intercostais externos. Temos aqui o diafragma, que ele é muito importante nesse processo de contração e de expansão dos pulmões e, consequentemente, também aqui da nossa caixa torácica. Temos aqui os músculos escaleno e os músculos chamados de esternocleidomastoides, né? Como vocês podem observar aqui na parte superior. Nessa imagem C, nós temos o que? A anatomia externa dos pulmões, tudo bem? Então, nós temos o pulmão direito, aqui, ó, pulmão direito e o pulmão esquerdo, ok? Então, externamente, o pulmão direito, como vocês podem observar aqui, é dividido em 3 lobos e o pulmão esquerdo é dividido em apenas 2, tá? Então, você observa que o pulmão esquerdo ele é um pouco menor do que o pulmão direito. Naturalmente, isso se deve em função do espaço
ocupado aqui pelo coração, né? Que embora ele fique aqui relativamente no centro aqui da caixa torácica, mas ele se desloca um pouco para o lado esquerdo. Então aqui nós temos as estruturas do pulmão, olha, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, tá? E a mesma coisa aqui para o pulmão esquerdo, lobo superior, lobo inferior, que nós temos a base dos pulmões. Na figura em D, se fosse feito aqui, olha, um corte, aqui uma secção transversal dos pulmões, que nós poderíamos observar aqui dessa divisão, né, ou dessa secção transversal, também envolve todo o tórax, tá? É que, olha, cada pulmão ele é envolto por duas membranas pleurais, como vocês podem observar aqui, olha, membranas pleurais, tá? E entre essas membranas pleurais nós temos o líquido pleural. Então esse líquido pleural ajuda justamente nessa movimentação dos pulmões de expansão, tá? E de contração. E elas são com certeza muito importantes, tá? Então aqui também você pode observar que o esôfago, tá? E a aorta passam aqui, olha, passam através do tórax entre os dois sacos pleurais. Olha que coisa interessante, né? E aqui no centro você observa, um detalhe apareceu aqui, olha, o coração humano. Então aqui você vai ter, olha, para o coração aquela cavidade pericárdica que nós trabalhamos na última aula. E aqui, voltando para os pulmões, você vai ter, olha, cavidade pleural esquerda, cavidade pleural direita, tá? Que são muito importantes para o funcionamento dos pulmões humanos. Nós podemos observar logo de início as estruturas aqui, olha, os brônquios e os alvéolos pulmonares, tá? Na figura em E, o que nós temos? Ramificações das vias aéreas. Então, as ramificações das vias aéreas, elas criam aproximadamente 80 milhões de bronquíolos, como vocês podem observar. Inicialmente aqui, olha, nós temos uma diminuição aqui desses tubos, né? Então, desde a traqueia até chegar aqui nos brônquios, e eles vão diminuindo o seu calibre e também aumentando o número de ramificações, formando aqui os bronquíolos. Então, nós vamos ter em torno aí de 80 milhões de bronquíolos nos pulmões. Realmente é um número bastante considerável, pessoal. Aqui na figura F, aqui no detalhe, olha só, cada grupo de alvéolos, como vocês podem observar, ele é circundado por fibras, tá? Elásticas e por uma rede de capilares. Essa rede de capilares ela é muito importante justamente para promover essa cooperação entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. E aí ocorreu o que? A troca de gases dos alvéolos pulmonares para os capilares sanguíneos, como vocês podem estar aí observando. Nós podemos observar aqui na figura que, olha, em G, olha, estrutura alveolar, né? Então aqui, se vocês observarem atentamente nessa estrutura alveolar, o que você vai observar? Você vai observar basicamente aí vários tipos de células, mas existe um tipo de célula que ela está em uma quantidade muito maior do que outra. Só entrando aqui rapidamente nesses dois tipos de células, nós temos aqui, olha, as células alveolares tipo 1 e nós temos as células alveolares tipo 2. Esses dois tipos de células vão ser trabalhadas um pouco mais à frente, mas já adiantando aqui, nós temos que as células alveolares tipo 1, elas compreendem aproximadamente 95% da área de superfície alveolar, como vocês podem observar aqui. E as células do tipo 2, tá? Essas células aqui, olha, um detalhe, como vocês podem estar observando, em um número muito menor, tá? Elas ajudam a minimizar a quantidade de líquido presente nos alvéolos, transportando solutos e água para fora do espaço aéreo alveolar. Então, observe que elas também são que muito importantes, tá?
E aqui nessa figura, aqui, olha, nós temos aqui superfície de troca dos alvéolos. Então, a seta azul, vocês podem observar aqui, olha, representa as trocas gasosas entre o espaço aéreo alveolar, tá? Como vocês podem estar observando aqui, olha, espaço aéreo alveolar e o plasma, tá? Aqui, olha, o plasma sanguíneo, tá? Então, nessa região aqui ocorre as trocas gasosas, né? Esse processo é conhecido como hematose. Os sacos pleurais envolvem os pulmões, tá? Então, isso é uma coisa realmente importante, como foi comentado anteriormente, sobre a questão das pleuras, tá? Que são as membranas que envolvem os pulmões. O que nós temos aqui? Olha, cada pulmão ele é circundado por um saco pleural, tá? Que são aí as membranas pleurais, ok? De rede dupla, cujas membranas revestem o interior do tórax e cobrem a superfície externa dos pulmões. Então, nós podemos simplesmente dizer, né, que o saco pleural ele forma uma dupla membrana circundando o pulmão. Então, fazendo uma analogia, é similar a um balão. Então, nós temos aqui, olha, um balão preenchido de ar, né? Imagine que seria, digamos, um pulmão, tá? Então, aqui nós temos essa analogia, fazendo aqui com a comparação com o pulmão. E aí nós temos o que? Temos aqui, olha, um balão preenchido com líquido ao redor desse balão preenchido com ar. Então, se você for ver aqui no detalhe, né? Você observa que você tem um espaço aéreo do pulmão, tá? Preenchido por ar. E você tem aqui, olha, uma dupla membrana aqui, olha, revestida por líquido, circundando aqui esse balão que é totalmente preenchido por ar. Então, aqui esse líquido entre as duas membranas pleurais seria o líquido pleural, né? Que é muito importante aqui para a atividade pulmonar, pessoal. Então, continuando, as vias aéreas conectam os pulmões ao meio externo. Como nós já havíamos visto, né, no slide anterior, né, nós temos aqui as vias aéreas superiores, aqui, olha, sistema respiratório superior. Então, no destaque que nós podemos ressaltar que o ar ele entra no trato respiratório superior justamente através aqui, olha, da boca e do nariz, tá? Especialmente através do nariz. É muito importante ressaltar que se deve evitar respirar pela boca. Por quê? Porque quando você respira pelo nariz, o ar ele é filtrado e ele é aquecido a uma temperatura ideal para estar presente aí nos seus pulmões. Então, quando você respira eventualmente pela boca, isso acontece quando você está gripado, por exemplo, o ar acaba não sendo filtrado da maneira adequada, nem aquecido de maneira adequada também. Então, no geral, nunca é recomendado que você fique tendo esse hábito de respirar pela boca. Correto realmente é respirar pelo nariz. Mas, de vez em quando, né, inevitavelmente, você acaba respirando um pouco pela boca. Tudo bem? Então, continuando, o ar passa aí pela faringe, pela laringe, e contém aí as pregas vocais, tá? Aí depois a traqueia, até ser direcionada aqui, olha, para os brônquios primários, bronquíolos e alvéolos, né? Isso acontece depois, né? Lá nas vias aéreas inferiores, tudo bem? Como nós vimos anteriormente. Uma coisa muito interessante é o seguinte, o diâmetro, olha, das vias aéreas se torna progressivamente menor, da traqueia aos bronquíolos. Mas conforme as vias aéreas individuais ficam mais estreitas, seu número também aumenta. É o que nós podemos observar aqui, olha, nessa ilustração. Na imagem, vocês podem observar a ramificação aqui, olha, das vias aéreas no trato respiratório inferior, tá? Quando você já tem aqui o envolvimento dos pulmões. Então, como foi comentado anteriormente, o diâmetro da via aérea torna-se progressivamente menor. Vocês podem observar que, olha, temos esse diâmetro e aqui, olha, nós temos esse diâmetro. A diferença é bastante significativa. Isso lá desde a traqueia
até os bronquíolos. Porém, como as vias aéreas individuais ficam mais estreitas, o seu número também pode o quê? Pode aumentar, tá? Como vocês podem estar observando aqui. O número aumenta geometricamente. Assim, a área de secção transversal total aumenta a cada divisão das vias aéreas. Como vocês podem observar aqui, olha. Aqui nós temos a traqueia e aqui nós não temos nenhuma divisão. Então, a partir desse momento que nós temos a primeira divisão, aqui, olha, primeira divisão, tá? Aqui nessa primeira divisão, ela vai gerar uma quantidade aqui, olha, de canais, tá? Ou de tubos, que é igual aqui, olha, 2. Estão observando aqui, olha, digamos, um para o nosso lado aqui direito e para o lado esquerdo, né? Para quem está olhando uma pessoa de frente, tudo bem? E à medida que você vai tendo novas divisões, você vai aumentando essa quantidade. Olha só que número alto que nós temos aqui. Então, isso é uma coisa bem interessante que acontece, né? A superfície de troca, tá? Ela vai aumentando significativamente à medida que você vai tendo essas divisões aí no sistema condutor de gases. As vias aéreas, elas aquecem, umedecem e filtram o ar inspirado. Então, vejam bem, as vias aéreas condicionam o ar antes que ele alcance os alvéolos, através de 3 componentes, tá? Então, qual seria o primeiro componente? Aquece o ar até a temperatura do corpo, tá? O segundo, qual seria? Adiciona vapor de água até o ar atingir a umidade de 100%, filtra material estranho, vírus, bactérias e partículas inorgânicas. Então, o que nós podemos observar? Com relação à questão de aquecer o ar até a temperatura do corpo, isso aí é muito importante porque é comum, por exemplo, né, estarmos em um ambiente em que a temperatura do ar ela é muito baixa. Na nossa região amazônica isso não acontece tanto, mas em países, né, do hemisfério norte, por exemplo, é muito comum a temperatura do ar, por exemplo, em certos períodos do ano, estar abaixo de 0. Então, por isso a importância de aquecer o ar até a temperatura do corpo. E com relação à questão de adicionar vapor de água ao ar, isso também é muito importante das vias aéreas. Por quê? Porque nós sabemos que é comum em áreas secas, no verão, por exemplo, a umidade do ar ficar abaixo de 50%. Então, isso aí realmente é uma coisa que não faz bem para a saúde aí dos nossos pulmões. E com relação à questão de filtrar materiais estranhos, é importante que se diga que isso acontece, sobretudo, quando você respira o ar pelo nariz. Então, esse processo de filtração ele se inicia justamente aí desde a entrada do ar. E nós sabemos atualmente, né, com as queimadas na Amazônia e no Cerrado, que houve um aumento da poluição do ar e, consequentemente, de doenças respiratórias. Então, nesse caso, o pulmão, né, ele acaba sendo prejudicado com essa situação, especialmente a saúde das pessoas idosas e das crianças, que são indivíduos mais vulneráveis. Lógico, não vai ser só as vias aéreas, né, através dessa filtração natural do ar, que vai conseguir contornar essa situação. Outras medidas também precisam ser adotadas para que a saúde das pessoas possa melhorar diante de um contexto aí tão adverso. A filtração do ar acontece na traqueia e nos brônquios. Essas vias são revestidas com epitélio ciliado, que secreta muco e uma solução salina diluída. Aqui, só para vocês verem com mais detalhe como é que esse processo de filtração ele ocorre nas vias aéreas. Estou mostrando aqui no detalhe para vocês verem. Na primeira imagem aqui, olha, desse lado aqui, pessoal, nesse caso aqui, para você que está olhando aí a tela do seu computador, desse lado esquerdo mesmo, nós podemos observar aqui, olha, no detalhe, tá? Aqui, olha, estruturas que são responsáveis justamente por essa produção aqui, olha, de substância salina de muco, tá? Que são as glândulas submucosas, aqui no detalhe, glândulas submucosas, tá? Então, nós temos que as células epiteliais que revestem, aqui, olha, no detalhe, as vias aéreas, elas possuem aí, olha, essas glândulas submucosas.
que secretam substância salina e muco, como vocês podem estar observando. Aqui na imagem já do canto direito aí, tá, de vocês, podemos observar o que? Os cílios, estão observando aqui, olha, essas células, tá, do epitélio, tá, elas possuem cílios, células ciliadas, tá? Então os cílios, eles movem a camada de muco aqui, ó, camada de muco em direção à faringe, removendo o que? Os patógenos, tá? Aderidos, tá? E substâncias específicas, tá? Para que possa ser feita a eliminação desse material. Então, o que vocês acham que pode acontecer com esse material, né, que precisa ser eliminado? Ele pode ser expelido, né, expectorado. A pessoa pode eliminar esse material através das vias aéreas superiores, né? Geralmente aqui a pessoa pode estar eliminando tranquilamente esse material através da expectoração, ou esse material ele pode ser deglutido, ou seja, esse material pode ser engolido. Já pensou? Então tem essas duas opções, tá? Então aqui você tem aqui, olha, o muco, tá? E a substância salina. Esses dois materiais eles são muito importantes. Aqui um detalhe que eu coloco aqui, por exemplo, partículas de pó, né? Que podem ser um material que vai ser eliminado aí das vias aéreas. No muco deglutido, né? No caso a pessoa que está por engolir esse material, o ácido do estômago e as enzimas destroem os micro-organismos eventualmente que possam estar presentes aí nesse muco. Aqui nós também temos, né, uma imagem semelhante à anterior, só que aqui você pode observar que as células com cílios, né, aqui, olha, células ciliares, elas podem ser visualizadas aqui através de um corte histológico, mostrando essa região do epitélio respiratório, como vocês podem ver aqui, olha, isso é bem interessante. Então, a secreção da camada salina aquosa sob o muco, ela é essencial para o movimento mucociliar aqui. Estão vendo? Olha, essa camada salina, vou colocar aqui no destaque para vocês, olha, camada salina bem aqui, ó. Então, essa camada salina ela é essencial aqui para o movimento desse muco. Por que será? Porque ela facilita o deslocamento do muco, tá? Então, na doença chamada de fibrose cística, eu acredito que alguns já devem ter ouvido falar dessa doença, a secreção inadequada de íons diminui o transporte de líquido nas vias aéreas. Então, sem a camada de solução salina, né, sem essa camada aqui, olha, de líquido que vocês podem observar aqui, olha, tá? Os cílios, eles ficam presos ao muco. Então, estão vendo esses cílios aqui, olha? Eles vão ficar presos a essa camada aqui de muco. Coisa horrível de acontecer, né? E com isso, o que vai acontecer, né? Se eles ficarem presos no muco, esse muco ele é um muco espesso, ele é um muco viscoso, então os cílios vão perder a sua capacidade de se movimentar. Então o muco ele não pode ser eliminado nessas circunstâncias aqui, tá? Então as bactérias elas começam a colonizar essas áreas. Quais são as consequências aqui da não remoção desse muco que vão ficar presos aqui nos cílios? O aumento justamente dessas colônias bacterianas. E uma consequência mais imediata disso é justamente o que? O surgimento de infecções pulmonares recorrentes nesses indivíduos. Então já imaginou aqui uma série de infecções causadas por bactérias que estavam lá no muco, que esse muco não pôde ser eliminado justamente porque você não tem aí, né, essa camada salina fazendo esse processo de auxiliar na remoção do muco. Então isso é uma coisa muito triste que acontece aí com as pessoas que têm essa doença chamada de fibrose cística, né? Que naturalmente elas acabam tendo aí muitas infecções pulmonares, pessoal. Os alvéolos são os locais onde ocorrem as trocas gasosas. Então, cada alvéolo ele é composto de uma única camada de epitélio, tá? Então você dá a imaginar que ele é muito delicado, sendo que há dois tipos de células epiteliais, né? Agora vamos de novo voltar a falar justamente daquelas células epiteliais que eu comentei brevemente, né, nos slides anteriores, que é a célula alveolar tipo 1, tá? Como eu comentei anteriormente, que ela ocupa em torno de 95% da área de superfície alveolar, sendo que as trocas gasosas, pessoal, aqui, ó, elas ocorrem justamente por meio dessas células aí, olha. Então, aqui na imagem, nós temos as células alveolares do tipo 1, que são essas aqui, olha, células do epitélio respiratório, né? Então, essas células são muito delgadas, então os gases eles se difundem
rapidamente através dessas células aqui, como vocês podem observar. E além disso, né, além dessas células do tipo 1, que mais nós temos as células alveolares do tipo 2, tá? Que elas sintetizam, né, tá? E secretam uma substância química chamada de surfactante. Então, aqui na imagem, vocês podem observar que as células alveolares do tipo 2, aqui também nós temos algumas. Olha aqui na imagem, na parte superior, aqui nesse canto direito, tá? Então, qual seria a função do surfactante, que é produzido aqui pelas células alveolares tipo 2, tá? Então, o surfactante mistura-se com o líquido fino que reveste o alvéolo para ajudar os pulmões quando eles se expandem durante a respiração. Então, observe aí essa grande importância das células alveolares tipo 2, né? Elas estão envolvidas aí no auxílio do processo respiratório. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês nessa animação algumas informações sobre o sistema respiratório. Como vocês podem ver aqui, olha, os órgãos do sistema respiratório estão localizados aqui nessa região do tórax, né? E eu falo particularmente aqui dos pulmões, como vocês podem observar, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, o movimento de ar que ocorre dentro dos pulmões e aqui nas vias aéreas, como vocês podem estar observando, sempre que você tem uma expansão ou uma contração aqui da caixa torácica, isso resulta também na expansão ou na contração aí dos pulmões e, consequentemente, do volume pulmonar, tudo bem? É muito interessante você observar também o movimento do diafragma, né? De contração e de relaxamento. E esse movimento aqui do diafragma ajuda em parte a promover o que? O deslocamento do ar. Então, observe que, olha, quando ocorre a entrada do ar através das vias aéreas superiores, por exemplo, aqui, olha, as fossas nasais, a laringe, a traqueia, até chegar aqui nos pulmões, você observa o deslocamento do diafragma para baixo. E quando ocorre o deslocamento do diafragma para cima, você observa que, olha, a saída desse ar através aqui, olha, das vias aéreas superiores. Bem tranquilo de observar. Tudo bem, pessoal? Então, em relação aqui aos pulmões, nós podemos observar com mais detalhes como é que ocorre esse deslocamento de ar, desde as vias aéreas superiores até os brônquios e os bronquíolos, como vocês podem estar observando aí, olha, no pulmão direito e no pulmão esquerdo também. É uma coisa realmente muito interessante. Agora vamos olhar um pouco mais atentamente os alvéolos pulmonares. Então nós observamos aqui, olha, os alvéolos pulmonares aqui, olha, nos sacos alveolares. Então vocês observem aqui, olha, os vasos sanguíneos, tá? Os capilares venosos, capilares arteriais, que estão em contato íntimo, né, com o epitélio do sistema respiratório. Vocês podem estar observando aqui no detalhe da animação, ok? E as trocas gasosas acontecem justamente nessa interface entre os capilares e o epitélio do sistema respiratório. Então, analisando aqui na imagem, vocês podem observar isso aí, olha. Nós temos aqui os capilares e nós observamos aqui as hemácias, trazendo o que? Sangue rico em CO2. E esse gás carbônico passando dos vasos para o interior aqui dos alvéolos pulmonares. Em contrapartida, nós temos o oxigênio que chega, ok? Com o ar que é inalado, e esse oxigênio ele sofre uma difusão e passa para os capilares, como vocês podem observar. Isso permite o que? As trocas gasosas. Então, observando aqui um pouco das hemácias, podemos compreender um pouco melhor esse processo. Você tem aqui, olha, as hemácias que chegam e descarregam o gás carbônico aqui, olha, o qual sofre uma difusão dos capilares sanguíneos, tá? Para o sistema respiratório. Em contrapartida, nós podemos observar o que? O oxigênio sendo deslocado aqui, olha, ou sendo transportado aqui para as hemácias. As hemácias vão levando esse oxigênio
chegou aqui pelas vias aéreas e estava presente nos alvéolos, e agora sofre difusão e passa aí para as hemácias, que vão levar esse oxigênio para as diferentes células dos tecidos. Então, realmente é um processo bem interessante esse aqui, em que você observa as trocas gasosas ocorrendo entre essa interface do sistema circulatório com o sistema respiratório. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Fiquem bem e um abraço para todos.